Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de matemática. Eu sou o professor Raí Bezerra Damasceno. Bem, na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre os símbolos matemáticos de cálculo. Como já é de seu conhecimento, todas as atividades estão sendo realizadas de modo virtual ou melhor, não presencial. E assim sendo, foi preparado todo o ambiente para a realização dos estudos, das atividades e avaliações finais. Contudo, sabemos que a utilização da tecnologia para este fim demanda de um período de adaptação e depende, ainda mais para disciplinas que contêm cálculos, de uma análise mais profunda, uma vez que são necessários utilizar símbolos matemáticos para a sua realização. Deste modo, convidamos todos vocês estudantes para que acompanhem os símbolos que procurará descrever a forma que os cálculos devem ser desenvolvidos no momento das atividades e avaliações na plataforma, para que desta forma possam expressar suas ideias de cálculo com maior facilidade. Então, no momento da realização das atividades e das avaliações, tem alguns símbolos matemáticos que dificilmente você vai conseguir colar ali na plataforma. E para facilitar a sua resolução, na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre alguns símbolos que podem ser utilizados, substituídos aí para representar o cálculo que você irá fazer. Então nós temos aqui uma tabela simples, nós temos cálculos e nós temos um modo de escrita do lado direito, tá bom? E nós vamos perceber aqui que alguns símbolos eles vão ser utilizados da mesma forma, tipo aqui, ó, deixa eu só pegar a caneta aqui. Por exemplo, na adição e na subtração. Isso na plataforma você pode utilizar da mesma forma, tá bom? Adição, sinal de mais, subtração, sinal de menos. Já na multiplicação, nós vamos estar utilizando o asterisco ou então o ponto, tá bom? Um pontozinho. Já na divisão, fração, tem um traço que está ali, né? No traço, pode ser colocado o que para representar esse traço? Sinal de barra. O símbolo de barra aqui, ó. Ele pode ser utilizado em vez do traço, que vai separar o numerador do denominador. Então, aqui nós temos A sobre B, da mesma forma aqui, ó. A sobre B. Então, só apagar aqui. Nas expressões numéricas, aqui eu tenho uma fração mais uma fração. Como tem numerador, denominador, assim como na fração anterior, também da mesma forma, 20 sobre 10, que é o representado aqui. Mais, sinal de mais 3, tá? Então, pode utilizar então, o sinal de barra toda vez que tiver fração ou divisão. E aqui eu tenho outra expressão, sendo o meu numerador, eu tenho aqui uma adição, né? No meu numerador, adição, 4 mais 6. Por que eles estão entre parênteses? Aqui não era tanto necessário utilizar o parênteses, mas já no modo de escrita é obrigatório utilizar o parênteses, tá? Porque esse parênteses está representando e está dizendo que o mais, ou o 4 mais 6, ele faz parte do numerador, ou seja, ele como se fosse ali, estão unidos ali para representar o numerador. E quem é o denominador dessa fração? É o 5, tá? Então o numerador dessa fração é o 5. Aqui também o símbolo de barra. Então nós temos também o símbolo de menor que. O símbolo de menor que ele vai representar o que? Um exemplo simples. Ó, 7 e aqui o número 10, né? Tem o número 7 e o número 10. 7 ele é menor que 10, tá? Aí o símbolo também do maior que. Então, o 10 a gente já inverti, né? 10 imprimir, depois o 7. O 10 ele é maior que 7. E o sinal de igual, como todos nós já conhecemos, igual a, vou falar aqui, desculpem, 3 igual a 3, tá? Nós temos também o símbolo da porcentagem. Aqui é um exemplo de 100%, que nunca porcentagem é um número sobre 100, tá bom? Se eu tivesse um número sobre, observe o exemplo abaixo, eu tenho 10%. 10% é o que? O número 10 está sobre 100, ou seja, 10%, tá bom? Então aqui como na minha fração eu tenho o número em cima e o denominador embaixo, tem traço. Como eu já disse para vocês, não tem como representar. Você pode colocando aqui esse símbolo de barra. Vamos aqui ver alguns exemplos, tá bom? Temos aqui o primeiro exemplo.
Reescreva a seguinte expressão numérica utilizando o modo de escrita. Então, aquele modo de escrita que nós vimos na nossa aula. Eu tenho aqui 22 mais 3 vezes menos 10. Então, só reescrever a expressão no modo de escrita. Então, como é que ele está colocando no modo de escrita? 22 mais 3. Professor, não consigo colocar esse ponto no meio, então eu vou utilizar o símbolo de asterisco, tá? Para representar a multiplicação. Ou então o ponto, mas eu vou usar aqui o asterisco, tá? Então, vezes 4 menos... Vixe, eu não consigo colocar 10 sobre 5, e aí? Mas eu posso utilizar o símbolo de barra. Então, vai ficar 10 barra 5, ou seja, 10 quintos. Tá bom? É só isso? É só isso, tá bom, pessoal? Então, 22 mais 3 vezes 4 menos 10 quintos. Vamos aqui para outro exercício que eu vou estar resolvendo com vocês. Resolva a expressão numérica que você reescreveu. Então, eu vou colocar aqui novamente ela, daí foi que eu reescrevi. Então, vamos resolver ela. Ele só está pedindo para resolver a expressão, aqui a expressão numérica. Primeiramente, nós vamos ter que resolver ou a multiplicação ou a divisão, de acordo com a ordem que aparece da esquerda para a direita. Então, nós temos primeiro a multiplicação. Então, eu vou repetir aqui 22 mais, e vou multiplicar 3 vezes 4, 12, menos... Professor, já posso resolver a divisão? Posso, só que eu vou fazer passo a passo com vocês. 10 quintos. Em seguida, a ordem, nós vamos então dividir agora, tá? Porque primeiro multiplicação e divisão, então na ordem que elas aparecem. Então agora só ficou a divisão, então vamos resolver a divisão. 22 mais 12 menos 10 quintos. O que é 10 quintos? 10 quintos é 10 dividido para 5. Então se eu tenho 10 unidades, eu vou dividir para 5. Então, minha resposta é igual a 2, tá? Então, agora eu vou só resolver a adição e a subtração. 22 mais 12 é igual a 34 menos 2. Então, 34 menos 2 é igual a 32. Então, aqui, 34 menos 2 é igual a 32. Então, resolvemos já o exemplo 2. Vamos seguir para mais um exemplo. Represente a fração 9 meios em números decimais. Então, aqui nós temos uma atividade sobre números racionais, né? Não é escrito na forma decimal, e também nós vamos ver outro exemplo escrito também na forma decimal. Aqui nós vamos representar de fração para decimais. Como é que eu vou resolver? Primeiramente, vamos estar reescrevendo, né, a nossa fração, que é 9 meios, tá bom? Pode escrever no seu caderno. E nós vamos utilizar o algoritmo da divisão. Então, vamos ter aqui o algoritmo da divisão. Nós vamos ter o dividendo e aqui o divisor. 9 dividido para 2. Quanto é 9 dividido para 2? Como 9 ele é maior do que 2, então eu consigo dividir 9 dividido para 2, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver? Qual o número que multiplicado por 2 é igual a 9 ou se aproxime de 9? Aí nós vamos lá para a nossa tabuada da multiplicação por 2. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Tá? Vou chegar logo próximo lá do número. E 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu já sei que 2 vezes 4 é igual a 8 e 2 vezes 5 é igual a 10. Então, a minha resposta para dar 9 não tem um número inteiro que dê um número natural que vai dar 9, né? Multiplicado por 2 que dá 9. Então, eu vou pegar qual? O 4 que dá 8 ou o 5 que dá 10? Então, tem que ser aquele que é menor do que o número do dividendo. Então, vou ter que pegar o número 4, tá bom, pessoal? Então, vamos ver aqui como vai ficar. Então, aqui utilizando o número 4 no meu quociente, né? Então, vai ficar 4 vezes 2 é igual a 8. Vou ter que utilizar a subtração. Nesse momento, ó,
9 menos 8 é igual a 1. Aí a minha resposta vai ser 4? Não, ele quer números decimais, então eu posso continuar, tá bom? Se ele quisesse um número natural, a resposta de número natural, então ia ficar o resto 1 e a resolução ia ser 4. Então vamos continuar. A mais 1 dividido para 2 não dá, então vou ter que colocar um zero bem aqui, ó, após o 1. Se eu coloco um zero após o 1, obrigatoriamente eu tenho que colocar uma vírgula no meu quociente, tá bom? Então eu tenho que colocar a vírgula. Então eu coloquei um zero, colocar a vírgula. Agora eu posso, ó, 10 dividido para 2 é igual a 5. Tá aqui, 10 dividido para 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. E ficou então 10 menos 10, que o resto vai ser zero. Então, se eu tenho 9 meios é igual a 9 dividido para 2. 9 dividido para 2 é igual a 4,5. Então, deixa eu colocar aqui 4,5 é a minha resposta. É só isso? É só isso, pessoal. Então, ficou 9 meios é igual a 4,5 em números decimais, tá? Então, aí, uma fração e aqui um número decimal, sendo que tem o mesmo valor, tá bom? Outro exemplo, qual é a representação da fração 35 sobre 1000 em números decimais? Então, aqui eu tenho 35 milésimos, tá? Porque está sobre 1000, então é 35 milésimos. Tá bom? Então, como é que eu vou representar agora em números decimais? Então, repetindo aqui a fração que está aí acima, né? No enunciado da questão. Então, repetir a fração, ficou 35 milésimos. Quando tem 35 milésimos, é muito simples. Então, ficou 35 milésimos, 35 sobre 1000. Então, como é que eu vou resolver? É muito simples. Nós vamos estar repetindo aqui o numerador, que é 35, e após isso nós vamos estar utilizando vírgulas, tá? Nós vamos então aqui, ó, vamos estar utilizando vírgulas. Como assim? No meu denominador tem 3 zeros, então eu vou ter que pegar a minha vírgula, professor, mas a vírgula não aparece. Quando aparece, ela vem no final do número, tá? Aqui, ó. Então vem depois do número, ficou 35 a vírgula. Então, se não precisa aparecer, tá? Quando ela vem no final aí do número. Então, aqui como eu tenho 3 zeros no meu denominador, lembrando, quando é 10.000, 100, né? 10.000, aí sim eu posso utilizar esse método que é muito simples de se resolver, tá bom? Então, está utilizando ele aqui no nosso cálculo. E como eu tenho 3 zeros, então a vírgula ela vai ter que andar para a esquerda 3 casas decimais. Então eu venho aqui com a vírgula. Vou colocar de outra cor aqui, pessoal, para ficar melhor para nós. Eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, tá bom? Então a vírgula está aqui. Então essa lá do final veio parar aqui, tá ok? Então se a vírgula, professor, e essa lacuna aqui, então você completa com 0. Tá? Toda vez sim, quando ficar esse espaço aqui completa com 0. E aqui depois tem que colocar o 0 também aqui, ó. Então ficou o que? A resposta é igual a quanto? 0,035, tá bom? Então vou fazer aqui para ficar melhor. Então minha resposta 35 milésimos é igual a 0,035, ou melhor, posso falar 35 milésimos, tá? Que é a mesma coisa. Essa daí é a resposta da questão. Então vamos seguir para mais o último exemplo. O número 0,65 representado na forma fracionária. Os dois primeiros exemplos anteriores, eles eram de fração para decimais, e agora nós vamos ter um número decimal representado em fração.
Vamos estar resolvendo da forma mais simples possível para que a gente possa compreender, tá ok? Então, vou repetir aqui o número 0,65 e agora eu vou estar resolvendo essa questão. É 0,65, como é que eu passo para a forma fracionária? Vocês estão lembrados que na fração a gente tem um traço. Esse traço ele pode vir tanto assim, ou então pode ser utilizado o símbolo de barra, ok? Eu vou utilizar o traço para representar em cima o numerador e embaixo o denominador. Aí agora nós vamos estar colocando os números sem a vírgula no numerador. Então toda vez você vai colocar os números sem a vírgula no numerador, tá ok? Então vamos, quais são os números? 0, 65. Ah, professor, esse 0 aí, ele não precisa aparecer. Isso, ele não precisa, porque 0,65 é a mesma coisa que 65, tá? E agora no denominador, se no meu número eu tenho duas casas decimais, então você vê que após a vírgula é o 65, são dois algarismos, duas casas decimais, então eu vou ter que colocar no meu denominador dois zeros. Então vai ficar 1 e acrescenta dois zeros. Se fosse, então que o número ficou 100, né? Ah, mas se fosse uma casa decimal, ia ser o número 10, tá bom? Como você percebe aqui no exemplo anterior, eu tenho após a vírgula 3 casas decimais, né? 0, 3 e 5. Então eu tenho 3 algarismos, 3 casas decimais. Então no meu denominador, como você percebe aqui no exercício, no meu denominador, eu tenho 3 zeros, né? Um seguido de 3 zeros, então o número 1000. Também na leitura do número decimal, é muito simples você saber qual vai ser o numerador. Aqui neste exemplo anterior, que era 0,035, que podemos ler também como 35 milésimos, ou seja, o denominador é 1000. Se aqui eu tenho, aqui na leitura do número 0,65, eu posso ler também como 65 centésimos, então no meu denominador, o denominador será o 100. Então 0,65 é igual a 65 sobre 100, utilizar o sinal de barra, tá bom? Pessoal, então essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo e eu desejo a todos bons estudos.